Estou aqui para lhe propor um caminhar reflexivo. Não apenas com o olhar do direito, mas um pouco mais amplo e um pouco mais profundo. Na área do direito, eu ainda estou engatinhando. Quem me acompanha sabe. Eu me formo agora, em dezembro, daqui um mês e pouquinho, eu estou me formando. E eu tenho algumas questões a serem observadas. Não sou uma menina de 20 e poucos anos que está com toda a ilusão, acabando de se formar, saindo para o mundo, né? Com aquela ilusão de estou me formando e vou mudar o mundo. Não, porque não é minha primeira graduação, né? A minha primeira graduação foi lá no começo da década de 90 e de lá para cá passei por várias áreas até que cheguei aqui no direito. Portanto, com a experiência, com a bagagem acadêmica e com toda a experiência profissional e a experiência de vida que os meus 55 anos de idade bem me proporcionam, então eu consigo fazer recortes. Claro que no âmbito do direito tem toda uma questão pontual, mas nem só de leis, né, a letra fria da lei, a gente consegue analisar cada uma das situações. Precisa de muito mais que isso. Não é incomum que a gente veja em alguns processos, algumas defesas, principalmente no tribunal do júri, que a gente veja advogados que colocam poemas, letras de música, a literatura de modo geral, enfim, leva o dia a dia, leva a vida para o tribunal. O que eu estou querendo dizer é, antes de chegar no direito, nas questões jurídicas, nestes institutos todos, muita coisa já aconteceu até que alguma situação seja judicializado. Pensando em violências todas, né? Mas fazendo um recorte nas violências domésticas, a gente tem todos os dias, a gente vê casos, todos os dias, casos de violência contra a mulher, grupos infinitos de mulheres defendendo mulheres, e eu não estou aqui criticando, por óbvio, mas ao mesmo tempo, claro que estas violências, estas denúncias, estes casos todos são reais, são verídicos. Todo mundo conhece alguém próximo, ou da família, ou uma amiga, ou uma prestadora de serviço, ou até mesmo, né, você mesma, que tenha sofrido violência doméstica, ou algum ilícito, algum crime nesta área. Entretanto, não podemos, em hipótese alguma, deixarmos de analisar que violências, elas existem em todas as áreas, em todos os grupos, na sociedade como um todo, e não são restritas a gêneros. Isto é, claro que numa proporção absurdamente menor, mas existe. O outro lado da história, o outro lado da moeda. As mulheres, elas são vítimas, eu vou colocar no sentido de vítimas absolutas, no sentido de números.
Entretanto, também há mulheres que não são vítimas, mas sim autoras de violência. Entretanto, sequer estatística temos. Mas a gente vemos não o tempo todo, porque não aconteça, mas porque casos menores sequer são notificados. Não são. Eu conheço uma infinidade de homens que sofreram violência por parte de mulheres, de suas parceiras, cônjuges, e que não foram, ao menos, fazer um boletim de ocorrência. Por quê? Por vários motivos. Dentre eles, a própria chacota de todos, da própria família, dos amigos e até mesmo a exposição em uma delegacia, por exemplo. Isto significa a seguinte questão. Eu quero fazer uma analogia que, como eu disse, antes de chegar qualquer uma das situações, independente de qual seja e de qual lado seja, nenhum problema, nenhuma relação começa com um problema, né? Nenhum namoro, nenhum casamento, nenhuma união estável não começa com violência. Não no primeiro instante, mas pode ser que sim, nos momentos seguintes. O que eu estou querendo dizer? Fala-se muito hoje, na verdade já há algum tempo, sobre responsabilidade afetiva. Sempre colocam a seguinte questão: a responsabilidade afetiva é sempre da parte do outro para conosco, certo? Não, errado. Porque nós também temos que ter a nossa responsabilidade afetiva. E não apenas esperarmos ou cobrarmos ou exigirmos. Aliás, tudo que entra muito no campo de exigir, é melhor dar 2 passos para trás. Porque se eu tenho que exigir algo, é melhor eu observar bem o cenário, porque muito provavelmente, quase que 100% de certeza, eu não caibo neste cenário, neste espaço, neste relacionamento. Quando a coisa é leve, a gente não precisa exigir nada. A gente não precisa exigir respeito, a gente não precisa exigir absolutamente nada. A coisa fica leve. As relações, os vínculos, as conexões ficam leves. Há respeito, há reciprocidade. Não há de se cobrar em relações leves, saudáveis, não há de se cobrar responsabilidade afetiva, porque existe uma troca. Assim como eu, tenho essa responsabilidade para com o outro tem para comigo. Agora, se eu preciso exigir responsabilidade afetiva do outro para comigo, porque eu acho que, eu penso, a pessoa do lado de cá pensa que eu sou responsável afetiva, tenho responsabilidade afetiva para com o outro, mas ele não tem comigo. Se eu identifiquei isso, este comportamento, este cenário conjugal, por exemplo, por que é que as pessoas ficam? Uma eternidade. Às vezes, passam uma vida inteira e lá no final, quando tem um amontoado de problemas, ela vem cobrar responsabilidade afetiva do outro, que ela já percebeu não existir, ser inexistente há 1, 2, 3 décadas. Portanto, eu quero dizer o seguinte: precisamos assumir as nossas responsabilidades.
no todo. Não está bom? Beijo, tchau. Mais ou menos como a gente vê com muita frequência na área trabalhista, por exemplo. Eu já cansei de ver situações desse tipo e vocês com toda certeza também. Sabe aquela pessoa que ela trabalha em uma empresa, enfim, uma empresa, e ela não está feliz naquele emprego, ela reclama do salário, ela reclama do horário, ela reclama do chefe, ela reclama dos colegas de trabalho, do trabalho em si, do refeitório, do plano de saúde, ela reclama de exatamente tudo, mas ela não sai. E quando questionada diante dessa, né, que despeja ali todas essas reclamações, eu já perguntei algumas vezes, quando a pessoa vem despejar tudo isso, nossa, fulana, mas se está tão ruim assim, por que você não vai embora? Por que você não procura outro lugar para você trabalhar? Não, eu não vou perder, eu já ouvi assim, eu não vou dar este gostinho. Ou, vou cavar uma situação para que eles me mandem embora. Ou, eu jamais vou pedir demissão. Você acha que eu vou perder os meus direitos? E aí você explica, mas fulana, você não vai perder os seus direitos. Você vai ter todos os seus direitos preservados. Você não vai, né, receber algumas verbas. Por exemplo, lá o do 13º, do fundo de garantia, os 40%, e também não vai sacar, em hipótese alguma. Só que, por conta de 40%, por conta de não sacar, ou algo nesse sentido, a pessoa passa 1, 2, 5, 10, 20 anos sofrendo diariamente, da hora que acorda à hora que vai dormir, todos os dias reclamando que aquele lugar não serve para ela, porque aquele lugar está adoecendo fisicamente, emocionalmente, mentalmente, e sim, com certeza adoece mesmo, mas por conta de 40%, de um valor que às vezes nem é lá tudo isso, a pessoa, e ela não quer dar o braço a torcer também, acha que está punindo, castigando, ou qualquer outra situação, o outro, quando na verdade é ela mesma quem está adoecendo. É aquela máxima que tem na PNL, que diz que é tomar veneno esperando que o outro morra. E a mesma situação acontece nos relacionamentos. Uma das minhas formações, eu sou sexóloga e sou especialista em relacionamento. E eu vejo diariamente situações com este desenho, com esta configuração, que já viu que não dá certo, já viu que não tem responsabilidade afetiva, já viu que não existe respeito, já viu que existe todos os problemas possíveis e imagináveis, e até os que a gente nem pode imaginar. E aí quando eu pergunto, mas por que você não separa? Por que você não pede o divórcio? Por que você... De jeito nenhum, eu não vou dar o braço a torcer a ele, a ela, a minha sogra. Mas prefere sofrer todos os dias. Ah, mas eu não vou dividir meu patrimônio. Às vezes o patrimônio é um Fiat 147. E pode ser também milhões.
colocam os bens, o patrimônio, o dinheiro, em primeiro lugar, e a saúde mental, o bem-estar e todo outro conjunto em segundo plano. Quando não por conta de bens, de patrimônio, de dinheiro, é por conta de ego. Eu não vou dar o braço a torcer. Quando tem outra pessoa, por exemplo, uma amante, e eu atendo muitos desses casos, o discurso já é o seguinte: em hipótese alguma, e às vezes tem até a questão de violência física mesmo. Em hipótese alguma eu vou me separar para deixar o caminho livre para aquela outra lá, para a outra lá. Então prefere sofrer violência, prefere colocar a própria vida em risco, a saúde mental, a saúde física, a saúde patrimonial, todas, por conta de ego. Quando a gente identifica um problema, o que a gente faz? A gente precisa ter maturidade, a gente precisa ter autorresponsabilidade, a gente precisa ter autovalorização, a gente precisa ter autoestima, para pensar que não é sobre patrimônio, não é sobre ego, não é sobre a outra lá, mas eu. É a minha vida, é a nossa vida, é a nossa felicidade. Estar bem e sair de situações, problema, que a gente já enxerga, porque está ali vivendo, está no olho do furacão e ainda assim não quer dar o braço a torcer e fica em uma relação, em um relacionamento que é nítido que não vai melhorar. Muitíssimo pelo contrário. A tendência é só uma, é piorar todos os dias, é gradativo a piora. Então é quando a pessoa se olha, por exemplo, e ela na verdade, em muitos casos, e aí entra o clube do Bolinha e o clube da Luluzinha, e cada um defende o seu cada qual. Mas, então, muitas vezes, a pessoa se coloca no papel de vítima, quando, em verdade, ela não é tão vítima assim. Porque ela identificou, ela pode sair, ela tem a escolha, mas ela escolhe ficar. E ela escolhe ficar sabendo que só vai piorar, não é nem a tendência de piorar, mas é a certeza de que vai piorar. Aquilo que começou com uma mera falta de respeito, como se houvesse uma mera falta de respeito, e vai evoluindo, né? E vai chegar num ponto que sabemos exatamente onde termina, a forma com que termina, e vira estatística. Mas quando pode sair, e não é quando a coisa já desandou, é no primeiro momento, que a gente sai. A gente não espera o segundo movimento. Ah, mas eu sou dependente financeira. Regaça as mangas e bora. Ah, mas é difícil. Eu sei que é. Ah, mas eu tenho filho pequeno. Eu sei que é difícil. Mas
mais difícil ainda fica a mesma situação num cenário desrespeitoso, violento e por aí vai. Então, fácil não é. Em momento nenhum eu disse isso. Mas é arregaçar as mangas, é procurar um emprego, é uma formação, é estudar, é procurar uma creche. Ah, mas não tem. Eu sei que tem uma fila, uma lista de espera longa, mas ela se torna infinita quando não der o primeiro passo de levantar, sair de casa, ir lá na creche e colocar o nome no cadastro. O que pode ser chamado daqui uma semana, um mês, 3 meses, 6 meses, um ano, se você não colocar o nome na lista, nunca vai acontecer. Nunca, jamais. Porque quando acontece o pior, e o pior é o pior, vocês sabem, vai ter que dar um jeito de qualquer jeito. Aí o jeito vai ter que aparecer, sabe? Ou vai ter esse papel, um é vítima, o outro é réu. E nesta questão de ir empurrando e não dando jeito, não procurando um jeito a ser dado, o resultado é um parar na cadeia e o outro no cemitério. E aquele filho que você fala, mas eu não tenho com quem deixar, preciso dizer para onde vai essa criança? Um tá no cemitério, o outro tá na cadeia. Não era mais fácil ter olhado lá atrás? Não é mais fácil cobrar por políticas públicas na situação, no cenário necessário? Ah, mas eu sou dependente afetiva, emocional. Procura psicólogo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Vá para o sistema de saúde pública. Ah, mas demora para conseguir uma consulta. Demora? Vai demorar eternamente se você não der o primeiro passo. Então, tá na hora de parar com esse negócio de eu sou sempre vítima, o outro é sempre réu. Eu sou sempre agredida e o outro é sempre agressor. Por que não? Porque muitas vezes o lado que se diz agredido, ele é o agressor, independente de gênero, porque eu não estou aqui para defender, nem criticar, nem julgar, nem acusar gênero algum. Porque neste cenário todo, não há um critério objetivo, natural, para dizer se você está nesta categoria, você é sempre vítima. E se você está nesta categoria, você é sempre réu. Se você está nesta categoria, você sempre é o agredido. Se você está nesta categoria, você é sempre o agressor. Isto não existe. Mas, naturalmente, não. Mas isto existe quando a gente contribui com a nossa ausência de atitude. A gente contribui sim para que alguns caminhos sejam meio que pré-definidos. Não dá para... Então, eu falei de responsabilidade afetiva, eu falei de dependência financeira, eu falei de dependência emocional. Eu falei que que quando começa, no primeiro momento que a gente toma uma atitude, e não fazer como lá no trabalhista, né?
está ruim, mas eu não dou o braço a torcer, então eu não peço demissão. Eu não vou perder os meus direitos. E nessa de não perder os direitos, você perde a vida. Se não literalmente, em algumas situações agora saindo do trabalhista, indo mais para a questão da violência doméstica, por exemplo, mas no trabalhista, sabe como que você perde a vida? Perdendo a sua saúde mental, a sua saúde física. Perdendo uma infinidade de momentos por conta de os meus direitos. Em um relacionamento, que é a minha área, as pessoas perdem a alegria, o brilho nos olhos, a vontade de viver, a autoestima, ganha entre aspas, né? Uma depressão, abusos todos, violências todas. A troco de quê? Não está bom? Separa. Um dia você se uniu e um dia você separa. Relacionamento, ele deve existir e ele deve permanecer, né? Duas pessoas devem ficar juntas até e enquanto estiver bom. Saudável, com respeito, com leveza. Caso contrário, a troco de quê? Depois eu vou fazer um outro vídeo, mas a troco de quê? Eu incluo questão financeira, questão religiosa. Gente, não tem nada a ver com religião em si. Mas, quantas pessoas vocês conhecem, ou você é uma delas, eu conheço, já passou assim, muitos casos, já passaram muitos casos. Ah, fulano, um líder religioso, enfim, de qualquer religião que você queira. Ah, fulano, líder religioso. Eu estou sofrendo violência doméstica. Olha, fulana, reza, ora, pede a Deus, ao universo, acende uma vela, pede para o seu anjo da guarda, reza o Salmo X, toma um banho com a erva tal, vai no culto tal, pede para afastar isso é coisa do inimigo, ajoelha e reza. E continua no relacionamento, sofrendo, passando por toda a sorte de tudo aquilo que você não precisa passar. Ainda quando a pessoa não tem absolutamente nenhuma condição, ainda assim, gente, tem uma infinidade de recursos governamentais, estatais, que você não vai começar do zero. Mas precisa querer, precisa decidir, precisa tomar uma atitude de isto não está bom. Ninguém casa para separar. Ninguém casa para separar. Ninguém casa para não dar certo. Ninguém casa para sofrer violências física, sexual, patrimonial, psicológica e por aí vai. Ninguém, absolutamente ninguém. E eu quero frisar, não é apenas um gênero
homem ou mulher. Eu nem vou entrar na questão das violências dos LGBTQIAPN e mais, né? Nem vou entrar nessa questão. Eu vou restringir aqui a homens e mulheres. E cabe, obviamente, em relacionamentos homossexuais, homoafetivos ou hétero. Estamos falando de relacionamentos, estamos falando de relações. Aquelas que um dia a gente escolhe entrar nela, e também é uma escolha, assim como a gente escolhe entrar, a gente precisa ter a maturidade, a autorresponsabilidade, a autovalorização, autorrespeito, auto tudo, de falar, agora é o momento de sair. Ah, mas você acha que é fácil? Eu não disse isto em absolutamente nenhum momento. Mas eu quero reforçar a questão de, antes de você entrar em uma situação que a gente precisa ter maturidade, a gente precisa ter responsabilidade, de ter um olhar para o daqui a pouco, para além do aqui e agora. A gente precisa olhar para o amanhã. Pode ser o amanhã literalmente, pode ser o amanhã futuro, lá para frente de fato. Mas do jeito que está, não está bom. Hoje ele gritou comigo. E amanhã? Ele gritou ontem, ele gritou hoje, ele vai gritar amanhã e eu vou ficar aqui esperando o quê? Ontem ele me desrespeitou, o mês passado também, hoje, amanhã de novo, e eu vou ficar aqui esperando o quê? Ontem ela me desrespeitou, porque mulher também desrespeita. Alto lá, mulher não é Imaculada Conceição, não, tá? Não vem não dizer que mas nada. Basta querer enxergar. A gente vê aí casos, teve um mais ou menos recente, há pouco tempo, que a mulher cortou o pênis do marido, a outra que ceifou a vida do namorado, a facada. A gente vê esses casos. E ainda, e como eu disse no começo, é desproporcional o número entre violência, né, que a vítima é mulher e que a vítima é homem. Mas, ainda se tivesse existido um único caso na história da humanidade em que um homem tivesse sido vítima e a mulher tivesse sido a agressora, né, o agredido e a agressora, ainda que fosse um único caso na história da humanidade, ainda teria que ser considerado. Sim. Por que você acha que não? Por que você acha que não? Ah, por conta da quantidade? Quando a gente não olha para o que está pequeno, cresce. Quando a gente não cuida quando está pequeno, problemas são mais fáceis, não exatamente fáceis, mas mais fáceis de serem resolvidos quando eles estão na fase embrionária. E não quando ele já está crescido. Portanto, é preciso olhar para todas as esferas. É preciso olhar para a mulher quando ela é a vítima. É preciso olhar para a mulher que foi agredida. E é preciso olhar para a mulher quando ela é a agressora. É preciso olhar e tratar o homem quando ele é o agressor, assim como é preciso olhar, tratar, cuidar, fazer tudo o que for preciso quando ele é o agredido.
O que não dá é para negar que existe o outro lado da história, ainda que o outro lado da história tenha um número de casos desta, né, que dá para ser mensurado desta forma, e o outro lado, o número de casos mensurados desta forma. Se nada for feito, aqui vai continuar aumentando e aqui também vai aumentando. Ou vocês acreditam em história da carochinha, mundo de Alice, jeito Disney de ser? Acorda. E quando chega na área, né, no direito, na área jurídica, é porque já deu tudo errado. E antes que dê tudo errado, é preciso olhar pequeno. Ou melhor, olhar para situações, problemas pequenos, mas com olhar macro, para não extrapolar, para não perder o controle e para depois não colocar tudo no mesmo lugar, como se só existisse uma única verdade e que só existisse um único lado, o que de fato não é verdade. Precisamos parar de olhar apenas para um lado, colocar as coisas como se fosse apenas deste único jeito, sempre. Modelos estanques. Isto não é verdade. Isto não é um fato. Precisamos olhar para o todo. Tem pessoas, homens e mulheres, mas é mais característico de mulher. Ela vai ficando num relacionamento, como eu já mencionei, que já passou do fracasso. Que ela sofre violência o tempo todo. E muitas vezes ela também tem várias configurações, né? Tem aquela que ela é a vítima, ou ela é a agredida, ou ela sofre violência. E o outro, o marido é sempre o agressor, o homem. Tem aquele que a mulher é virada no saci. E o homem é o cordeirinho. Portanto, ela se sobressai negativamente. Enfim, o quadro se inverte. E tem aquele outro cenário, tem outros também, outras configurações. Mas tem aquele em que ninguém se salva. É toma lá da cá, sabe? É um ringue. Um bate, outro apanha, e daqui a pouco dá aquela reviravolta e o que apanhou vai lá e bate. E dali a pouco estão, sabe? Tem aquela música, eu falei no começo, de A Vida Como Ela É, entre tapas e beijos. Um dia estão se beijando, no outro dia estão se estapeando. É mútuo. Mas na hora que a coisa tiver uma situação mais pontual, é aquela situação pontual, é aqui o ponto que eu quero chegar de fato. Passar a vida inteira com questões mútuas. Não dava para dizer quem era o quê, quem fazia o quê, porque era uma troca perfeita. Mas, em um momento em que a coisa desanda e tem uma ação, uma conduta que vai gerar um resultado, às vezes, inclusive fatal, ou mais severo, né, um resultado mais agressivo, mais severo, o que vai prevalecer juridicamente perante a lei é aquele último ato. E muitas vezes, por este último ato, a pessoa vai ser julgada por uma vida inteira.
que ela pode ter contribuído para aquele resultado, sim, ou não. De qualquer forma, um casal são duas pessoas. Tem aquele ditado que a gente precisa fazer uma retrofitagem nela. Quando um não quer, dois não brigam. Então, por que essas estatísticas? Ah, mas você quem está, Gislene, vivendo aí no mundo jeito Disney de ser. Não. Eu trabalho com relacionamentos. As minhas formações são lá todas na área de humanas. Cuidando de pessoas. Gestão estratégica em capital humano. Sexologia. Neurociências. Estudando o cérebro, estudando o comportamento. E esta bagagem eu estou trazendo para o direito. Não à toa. Não à toa. E não tem defesa de um lado para acusar o outro. Ou só vou defender este lado, porque isto é um fato. Tudo é um fato. A questão é de que lado tem aqui essa taça. De que lado, você que tá aí, você só enxerga esse lado aqui. Se essa taça estivesse trincada aqui, você estaria vendo, eu não. Deste lado aqui, não tem batom. Você olhando daí, você não enxerga. E eu enxergo o lado do batom. Aqui está o lado do batom. Portanto, se eu inverter, me posicionar de maneira diferente, eu enxergo o que antes eu não enxergava. Ou o que eu não queria enxergar. Tudo depende do olhar. A situação é a mesma. É a mesma. E se eu quiser mascarar, eu faço de conta que não vi isso aqui e falo, não, a taça tá linda. Tudo limpinho, não tem, né? Eu coloco aqui o meu dedinho e eu mascaro. Eu jogo a sujeira para debaixo do tapete. Quando der um problema, eu falo, ah, mas olha, como eu podia saber que tinha isso? Como? Então, é sobre isso. Reflita. Não há não há só uma parte, não é única. Há ao menos duas partes. A questão é, para qual lado você quer olhar? Vou repetir. Este lado aqui pode ter um número absurdo de casos e de situações. Se aqui tiver um único, ele não pode, não deve, não é prudente, não é inteligente que seja ignorado. E a gente sabe que os números estão crescendo, tanto aqui quanto aqui. Precisamos de olhares para todos os lados. Não dá para ignorar. Não é prudente, não é inteligente que se ignore qualquer tipo de violência para qualquer gênero. E eu ainda tenho, com esta minha experiência de vida, 55 anos de idade, minha primeira formação, minha primeira graduação foi lá no começo da década de 90. Passei a metade da vida na área da educação. E a outra parte, sempre com as formações acadêmicas na área de humanas, ali buscando entender como é que o cérebro funciona, por que as pessoas fazem o que fazem, para entender esse conjunto todo. E é por isso
que, na minha concepção, não é apenas tornando as leis mais severas que vai resolver esses problemas todos. A gente precisa educar e não apenas punir. Há momentos, sim, que não há o que ser feito, mas se apenas focar na punição, 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 punição e cada vez mais severa, vocês querem chegar aonde? Me diga. Diga para mim. Aonde? Por quê? Quem tem a caneta na mão precisa olhar para além do que está sendo olhado. E isso é uma coisa tão óbvia, claro como a luz do sol, que eu não sei por que é que apenas olham para um lado, quando você tem o todo para olhar. Não apenas um recorte, como está sendo feito, apenas um recorte. A gente não resolve uma infecção olhando e curando, tratando apenas o sintoma. A gente mata a febre, mas não a causa. Não é tratando o sintoma de maneira severa que você vai resolver. Menos ainda quando já chegou no ponto em que chegamos. E o ponto que eu quero dizer é: violência tem nome, tem lado, tem gênero. Não tem. Tem maior incidência de casos. E precisa descobrir por quê. E depois que descobrir por quê, é trabalhar na raiz. E não aqui em cima, né? Não no sintoma. Matar o sintoma, sabe? Podar a árvore, uma árvore comprometida, envenenada, por exemplo, mas você deixou a raiz. Não, isso aqui não pode, poda, mas você deixou a raiz. É assim que vocês querem tratar a questão das violências, independente de gênero. Independente de gênero. Nós não nascemos violentos, preconceituosos, olhando agora para a questão do LGBT, né? É uma construção. Se foi construído, a gente precisa fazer o quê? Punir ou desconstruir? Desconstruir para construir de uma outra maneira. É assim, gente. Só que isso, o direito tem que se aliar à educação. Caso contrário, vão punir ad eterno. Vão ter lado. Vão dar voz para um lado e vão calar o outro. E se não tiver uma voz coletiva, não estaremos falando ou não estamos falando de justiça. No caminhar que estamos, nós estamos saindo da justiça. Sabe, quando tem uma bifurcação e você fala, e agora, para onde eu vou? Não sei. A gente quer chegar na justiça. Esse é o nosso ponto. Mas
A gente chega naquela bifurcação, olha para um lado, olha para o outro, fala, não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço, só quero saber, eu vou para cá mesmo. Vamos ver vamos ver o que é que dá. Vamos ver o que tem lá no fim do túnel. E quando a gente queria, na verdade, em verdade, ir para a justiça. E a gente está metendo o pé e estamos indo para a vingança. Quando a gente descobre, estamos no meio do caminho, no meio do túnel. Fala, erramos, volta. Muitas vezes. Aquela bifurcação, aquela entrada que nós entramos, ela foi obstruída lá no começo. E aí não tem como voltar. Não tem como voltar. Estamos mais ou menos por aí. Queremos a justiça, mas presta atenção, tire as vendas dos seus olhos. Tire as vendas dos seus olhos. Enxergue para além do que você quer. E balança, ela precisa ser sopesada. Até soltou aqui um negocinho. Ela precisa ser sopesada. Ela precisa ter equilíbrio. Ela não pode pender para um lado ou pender para o outro. E hoje, a gente realmente tem a venda. A gente não tá conseguindo enxergar, não. Tem a venda. E a gente vê que a balança está pendendo para um lado. E quando a gente tem a balança pendendo para um lado, a gente não vai ter equilíbrio. E se não há equilíbrio, há qualquer outra coisa, menos justiça. Ainda tem uma cobra aqui, né? Uma serpente. Está na hora de pensarmos. Está na hora de olharmos, de fato, para isso aqui. E ver com quais armas a gente quer lutar. Enxergar o quê? Ou não enxergar? Sopesar o quê? Quando? Que serpente é essa? E que armas estamos usando? Aí a gente pode falar de direito. Fica a reflexão. Até mais.